Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, internautas que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom dia especial aqui para o jornalista Marduco Duarte, que está aqui visitando esta casa, que ao longo aí de 5 mandatos pôde representar tão bem aqui a população limoeirense. Também mandar aqui um abraço especial para o companheiro Fabrício, Fabrício Ferreira, que foi candidato a vereador e que foi muito bem votado, com 670 votos, dados de coração, principalmente pela comunidade ao qual ele mora, que ele ama e que ele defende com muito carinho e com muita determinação, que é a comunidade da Boa Fé. Uma co-irmã aqui do bairro Luiz Alves de Freitas e um amigo meu de infância, ao qual tenho muito orgulho de poder gozar, dessa amizade. Também mandar um forte abraço aqui às pessoas da Boa Fé que estão aqui com os cartazes, representando aqui tão bem a sua comunidade, através da liderança aí do Fabrício, e que estão reivindicando, com muita legalidade, a questão de benefícios sociais e de desenvolvimento para a comunidade da Boa Fé. Então, a presença de vocês aqui, muito orgulho à Câmara Municipal, porque todos nós queremos ver essas cadeiras aqui lotadas e vendo vocês cobrando benefício para as comunidades. Então, parabéns pela determinação de vocês. Estou muito orgulhoso de ver aqui, hoje, a Câmara Municipal lotada e a população cobrando benefícios para a sua respectiva comunidade. Não poderia aqui deixar de mandar aqui as minhas condolências e meu profundo pesar ao falecimento do pai do nosso companheiro e colega Valdemir Bessa, que lamentavelmente essa semana o pai dele partiu para o plano espiritual e fica aqui, meu amigo Valdemir Bessa, meu pesar, pelo falecimento de seu pai, uma pessoa bastante querida aqui em Limoeiro do Norte e que muita decência, muita dignidade pôde criar você e seus irmãos e hoje, lamentavelmente estão sentindo a dor aí pelo falecimento do genitor de vocês. Então fica aqui esse reconhecimento e esse meu pesar pela partida do seu pai. Vou iniciar aqui a minha fala, falando que ontem, em Limoeiro do Norte, ontem à tarde, mais precisamente no NIT, esteve aqui em Limoeiro um Rômulo Noronha. Quem é o Rômulo Noronha? Hoje é professor aposentado, professor de educação física, cearense, mas fez sua carreira como paraquedista no Rio de Janeiro e também como professor de educação física. O Rômulo Noronha, ele foi militante e preso político na época do regime militar. Também esteve presente o nosso querido Dedé Jerônimo, que durante muitos anos trabalhou aqui na Caixa Econômica Federal, aproximadamente 20 anos, aqui de Limoeiro, dos Patos de Tabuleiro, e que também é um remanescente da ditadura militar. Passou 9 anos preso, por conta do regime militar. Foi, além de preso político, foi torturado, E ontem, nessa roda de conversa, ambos puderam falar as experiências que tiveram nesse período negro da história do Brasil, na década de 70, os momentos que tiveram e puderam compartilhar na prisão quando estiveram encarcerados, eram presos políticos. E, para mim, foi mais uma forma de reconhecimento pela história desses dois bravos que lutaram, tiveram a honradez, a coragem, a decência e a determinação de arriscar a própria vida, e sua integridade física, porque eu tenho certeza absoluta
que nenhum de nós hoje, a nossa geração, nenhum de nós teríamos a coragem de arriscar a própria vida, de ser torturado. E quando eu falo torturado, eu não estou falando coisinha pouca, não. É o homem ter a sua genitália colocada aqui em cima de uma tábua e o seu algoz, o seu torturador, pegar um prego cabral com um martelo, um prego cabral, todos vocês imaginam o diâmetro, e simplesmente pregar a sua genitália em uma tábua. Quando eu falo em tortura, eu estou me referindo a centenas de mulheres que foram torturadas e que tiveram o bico dos seios extraídos, arrancados com mordidas ou arrancadas com alicate. Eu estou falando de mulheres que tiveram, as suas genitálias praticamente destruídas por gabiru, por ratos, que eram colocados dentro de uma chaleira, e essa chaleira era esquentada com maçarico, e a ponta da chaleira era introduzida na mulher. Aonde esse rato ia sair? Nós não podemos esquecer que os métodos de tortura foram os mais desumanos, inumanos, os mais cruéis, os mais bárbaros que foram utilizados. Quem de nós teríamos coragem de arriscar a nossa vida para ser torturado com um fio de arame penetrado na nossa uretra e esse arame era esquentado com maçarico? Essa história jamais pode ser esquecida e nem pode ser romantizada. Quando falamos que o dia 8 de janeiro tentaram dar um golpe, nós não podemos romantizar ou não podemos nos furtarmos de falarmos. Porque se hoje a Câmara Municipal está lotada, e se hoje nós vereadores podemos falar, é porque lá atrás pessoas tiveram a coragem de arriscar a sua própria vida para garantir direitos para outras pessoas que eles nem sabem que iriam existir. Então a história brasileira, ela também foi construída, um período da história brasileira, ela foi construída, alicerçada, com muito sangue, com muito sofrimento e com muita dor. Então não podemos esquecermos ou romantizar algo que causou tanta dor a centenas de famílias, a centenas de milhares. O filme Ainda Estou Aqui retrata uma pequena parte da história do Brasil, mas centenas ou milhares de outras pessoas que hoje são anônimas, que muitas das famílias não puderam enterrar os seus filhos, ou outras centenas e milhares de pessoas que ainda hoje sofrem as sequelas da época da ditadura militar. Quando eu recordo que no dia 8 de janeiro poderia ter acontecido outro golpe, talvez essa Câmara Municipal tivesse fechada. Porque na época da ditadura militar, que foi de 64 a 85, principalmente no ano de 68, com o ato institucional número 5, praticamente dissolveu o Congresso, dissolveu câmaras municipais, suspendeu as eleições, suspendeu concursos públicos, ninguém tinha direito de votar. E quem reclamasse, no mínimo, era preso e torturado. Aí é inadmissível que algumas pessoas queiram defender esse período de novo. É muita ignorância. É você rasgar a história de quem arriscou a vida para você ter o direito de hoje criticar, elogiar, de poder ir votar. Não podemos, você pode não concordar com determinadas ideologias, com determinados políticos, mas você ignorar a história
daqueles que hoje defendem o direito de eu poder vir aqui dizer que Lula é bonito, ou dizer que Bolsonaro é lindo, ou dizer que Ciro é gostoso. Hoje eu posso falar aqui de Lula, ou qualquer um outro aqui pode falar do Bolsonaro, do Ciro, ou qualquer outro candidato, porque lá atrás, estas pessoas defenderam com a própria vida o direito da gente poder falar. E é inadmissível que boa parte da imprensa, seja do Brasil, seja do Estado, ou seja de Limoeiro, possa ignorar, criticar ou esconder esses fatos. Não podemos, em hipótese alguma, esquecer que estas pessoas ainda hoje vivem, muitas delas com mais de 80 anos, mas com pouco resto de energia que tem ainda prega a democracia. Porque talvez a pior das democracias ainda é melhor do que a melhor das ditaduras. Mudando aqui de assunto, eu acho que o ápice do assunto de Limoeiro do Norte hoje são essas seleções e o concurso público, tanto de gestores educacionais, como para demais categorias. E aí, eu sou um árduo defensor que haja seleção, porque você coloca em prática, né, um dos princípios constitucionais, que é o princípio da impessoalidade, e eu concordo plenamente que não só Limoeiro, que todas as cidades do Brasil, eles possam proferir os concursos públicos para dar uma oportunidade isonômica para aquelas pessoas. Você gera uma oportunidade para aquela pessoa do centro, para aquela pessoa que mora no Bichopá, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico. Mas eu tenho aqui algumas objeções a serem feitas que poderiam ser melhoradas. Muitas pessoas estão nos procurando e nos relatando que os editais, eles já foram lançados e em menos de um mês já acontecerão as provas. Então eu peço aqui encarecidamente, parabenizo a gestão municipal pela coragem, determinação de realizar as seleções. Isso é louvável. Mas peço que seja revista a questão das datas. Exemplo, muitos jovens que estão estudando hoje, estão lotando os cursinhos de Limoeiro, estão nas suas casas estudando, querem fazer essa seleção aqui de Limoeiro. Porém, nobre colega Lisete, no mesmo dia, tem um concurso público estadual da Polícia Militar. Aí, eles escolhem ou um ou outro. Porque assim, mesmo que eles escolham o concurso da Polícia Militar, concurso da Polícia Militar são várias etapas. Então, provavelmente, só serão chamados daqui a um ano. Mas daqui a um ano são 12 meses. E esses meninos, esses jovens, esses adolescentes, eles estão desempregados. E aí, utilizariam essa seleção de Limoeiro como uma forma, se passasse, de se manter financeiramente. É a mesma coisa com a seleção de gestores. Os professores e atuais diretores, presidente Michael, que ainda hoje estão trabalhando, muitos deles no tempo integral, que praticamente é o dia inteiro na escola, só entrarão de férias amanhã. E aí, amanhã é sexta. Só terão basicamente uma única semana para poder estudar, porque a prova já vai ser no dia 6 de julho. Aliás, não, é da Polícia Militar, 13, e dos gestores, dia 6. Então, eu peço aqui,
e gostaria que os demais vereadores, que eu tenho certeza que já foram procurados, para tentar amolecer o coração aqui da gestão, para adiar essa prova lá para meados ou final de julho. Porque a questão da seleção é um ato acertado da prefeita Dilmara, a seleção e o concurso público. Então, todos vocês que estão me ouvindo, escutem o que eu estou dizendo. Parabenizo aqui, louvavelmente, a Prefeitura Municipal, a prefeita Dilmara, pela coragem e a decência de realizar o concurso público. Porque eu sou a prova viva dos ataques, Elisete, que seu irmão, na época prefeito, teve quando lançou o concurso público. E que, lamentavelmente, muitos que naquela época, por uma questão política, desacreditaram, principalmente parte da imprensa, desacreditou, fez com que muitas pessoas que ouviam, porque a imprensa, a Câmara Municipal, é um método de formação de opinião, fez com que muita gente não fosse fazer. Não, esse concurso aí não dá em nada, isso aí é fajuto e etc. Aí hoje, morrem de arrependimento de não terem feito. E o concurso público, companheira Elisete, eu digo uma coisa para vocês. Eu sou a prova cabal de concurso público. Porque em 2013, trabalhando lá em Quixeré, com 3 filhos pequenos para criar, muitas vezes sendo ajudado por minha mãe e pela minha sogra, você se deparava assim em um sentimento de desespero. Aí eu disse, não, eu vou ter que ter tempo para poder estudar. E dediquei 2013, 14, 15. Recordo que na Copa do Mundo 2014, que foi aqui no Brasil, enquanto muitos de vocês estavam comemorando, soltando bomba, assistindo os jogos, eu estava trancado num quarto, estudando por um notebook que eu tinha ganhado de um colega, por ter ajudado ele, né, a fazer a monografia. E aí fui recompensado. Logo em 2015, no concurso aqui da região metropolitana de Fortaleza, uma cidade chamada Taitinga, que fiz, não tinha assim muita expectativa, porque basicamente na educação era um dos primeiros concursos que fazia, mas fui recompensado através da minha dedicação, passei e fiquei em primeiro. 3 meses depois, fui fazer o concurso do Maranhão, porque o concurso do Estado do Maranhão, o Estado do Maranhão é o estado que melhor paga o professor. É como se fosse o concurso da PRF. Uma pessoa desconhecida, que ainda hoje continua desconhecida, né? Na época governador. Um rapaz aí que ninguém sabe quem é, chamado Flávio Dino. No primeiro ato de governo dele, pegou o piso dos professores, que naquela época era 3 mil e pouco, e praticamente dobrou. Hoje o piso do salário dos professores do Maranhão é algo em torno de 9 mil reais, o piso. E aí fiz para o Maranhão, que foi um dos concursos mais concorridos da educação do Brasil, e tive, no final das etapas, o orgulho de ter ficado em primeiro. Consequentemente, fiz no estado do Rio Grande do Norte, né? Uma pessoa me acompanhou nesses 2 concursos, meu amigo Chico Velho, e também tive a oportunidade de passar. E neste ano de 2016, quando muitos desacreditaram, companheira Elisete, que o concurso que o atual prefeito, o senhor Paulo Duarte, teve a coragem, fiz, e graças a Deus também passei, fiquei em terceiro. Uma das minhas maiores raivas da minha vida, porque errei uma questão de legislação educacional, poderia errar o meu nome, meu CPF, o nome das minhas filhas, mas não poderia errar uma questão de legislação educacional, porque há uma década, se existe algo, a certeza que eu tenho, que eu respiro, que eu bebo água, é a certeza que todo dia eu leio um artigo da LDB. E aí, camarada Elisete, seu irmão acertadamente
para a intervenção da 2, tá bom? Acertadamente realizou o concurso. E aqui eu sempre irei reconhecer o que Paulo educacionalmente fez para Limoeiro no sentido do concurso público. Pois não, companheira? Obrigada pela parte. Primeiramente, eu quero parabenizar pela postura de Vossa Senhoria, enquanto vereador de oposição, pela ética, pelo compromisso, principalmente com a educação de Limoeiro do Norte. E pode contar comigo em relação ao adiamento das provas. Fui procurada também por várias pessoas que não concordaram, realmente muito em cima. E quanto ao concurso, né, feito na época do ex-prefeito Paulo Duarte, a verdade prevaleceu, a justiça prevaleceu, foi um concurso feito com transparência, com responsabilidade. Tantos tentaram derrubar e não conseguiram. Então, a gente pede que a seleção também seja feita de forma transparente, que passem realmente aqueles que estudaram, que sejam aprovados por mérito, né? Então, contamos que seja uma seleção séria e que possa realmente ser adiada essa prova, né, para que muitos possam concorrer e que vençam e que passem os que realmente merecerem. Obrigada pela parte, colega. Eu aqui agradeço, nobre colega, você sempre feliz e muito sensata aí nas palavras. Então, pessoal, para concluir aqui a minha fala, antecipadamente agradecer aqui também ao nobre colega Zé Neto, dia 6 de julho haverá a eleição interna do Partido dos Trabalhadores. Terão duas chapas, uma representada pelo André Tomazoni e a outra representada pelo candidato Fábio Chaves. Então, conclamo aqui todos os filiados do Partido dos Trabalhadores a comparecerem às urnas e escolher o seu candidato. O meu, eu já escolhi, é o candidato, é o companheiro Fábio Chaves, companheiro de luta, de mais de